A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. São Bento, rogai por nós. A paz de Jesus. Bem-vindos ao canal Via de Oração. Que alegria poder estar aqui num vídeo assim que é para contar uma surpresa. É com São Bento. O que será? Esse vídeo é para revelar. Eu já tinha colocado um post há um tempo atrás, né, com a imagem de São Bento. Recentemente eu coloquei outro. E daí essa semana eu coloquei que eu ia revelar no domingo qual vai ser o devocional que nós vamos realizar aqui no canal e que tem a ver com São Bento. Vocês aí estão curiosos, querendo saber o que é? Nós vamos começar uma linda caminhada com São Bento. E serão 40 dias com São Bento. Louvado seja Deus! Nós vamos começar no próximo domingo, dia 2 de junho. Já estamos aí finalizando maio e no dia 2 de junho nós vamos começar os nossos 40 dias com São Bento. Eles são 40 dias corridos, não tem intervalo no dia de domingo, são corridos. E nós vamos até o dia 11 de julho, que é o dia de São Bento. Bem, Alessandra, 40 dias com São Bento, mas o que nós vamos vivenciar? Bem, São Bento ele escreveu um livro chamado As Regras de São Bento, no qual muitos mosteiros aderiram também a essas regras, porque faz muito sentido numa vida de oração, numa vida de comunidade, numa vida de entrega a Deus, no qual os irmãos e irmãs são chamados quando vão para um convento. Então, muitos mosteiros fazem uso dessas regras de São Bento. E as suas regras são 73. Mas não, nós não vamos fazer 73 dias, nós vamos fazer 40. E dentro desses 40 dias, nós vamos refletir cada dia uma regra de São Bento. É claro que tem regras que são próprias para quem é de convento, que é de comunidade, mas tem regras que nos ajudam na nossa caminhada, na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão com Deus. E é justamente essas regras que nós vamos meditar. E assim como toda a temática de 40 dias, porque, gente, não sei se vocês sabem, mas os 40 dias também tem outros santos que trazem esse momento de oração. E por que 40 dias? 40 é um número muito expressivo na Bíblia. 40 dias de Jesus no deserto, 40 anos que o povo ficou no deserto, 40 dias que Moisés ficou no Horebe. Então, assim, 40 é muito presente. Nós vivenciamos 40 dias em preparação da ressurreição de nosso Senhor. São Francisco, que teve e recebeu ali a inspiração dos 40 dias com São Miguel, ele fazia 5 quaresmas durante o ano. Ele fazia a quaresma da época da Páscoa, ele fazia a quaresma do Advento, aí tinha de São Miguel, tinha 40 dias com Maria e tinha um outro que eu esqueci. Mas assim, ele já vivia essa prática. E é uma prática que nos coloca dentro de um momento oracional, forte de oração, né? Um momento forte de oração. E com São Bento, porque eu sou muito devota de São Bento, já falei isso aqui em outras vezes. São Bento e Santa Teresinha, eles são os baluartes do canal. E eu pedia muito a Deus que me inspirasse no que fazer. O que eu precisava fazer para trazer a devoção de São Bento e Santa Teresinha mais para aqui para o canal, já que eles são os baluartes. O nome do canal foi Santa Teresinha que deu, né? Já contei esse testemunho. Então, Deus me inspirou em algo para São Bento e outro para Santa Teresinha. Só que Santa Teresinha ainda vai demorar um pouco, mas vai chegar. Mas com São Bento, quando o Espírito Santo foi me inspirando, eu falei assim, mas o que eu vou fazer? Uma novena? Um cerco de Jericó com São Bento? E daí o Espírito Santo falou assim, as regras de São Bento. Quando eu peguei para poder ler o livro,
E aí o Espírito Santo já foi falando, eu já fui fazendo as anotações, e aí nesse momento de oração veio a inspiração de fazer os 40 dias de oração. Nós estamos num momento muito difícil, num combate espiritual muito grande, e precisamos clamar a ajuda de São Bento. Ele que ficou ali, ó, de frente a frente com o mal. Então ele tem muito a nos ensinar, não só no combate espiritual, mas também numa vida de oração, até porque as suas regras ensinam isso. Então nós vamos meditar 40 dias dentro das regras de São Bento. Regras essas que podem ser aplicadas para nós leigos. Regras essas que podem ser aplicadas para a nossa vida de oração. E é claro, tem as orações que são próprias. Tem as orações de São Bento que nós vamos rezar durante esses 40 dias. Tem a sua ladainha. E tem, eu não sei se você conhece, o terço de São Bento. É um terço normal, porém, ao invés de rezarmos 5 dezenas, nós rezamos 6. Porque cada frase da oração de São Bento, a cruz sagrada seja minha luz, depois, não seja o dragão meu guia, depois, retira de Satanás, depois, nunca me aconselhes coisas vãs, depois, é mal que tu me ofereces e bebe tu mesmo teu veneno. Então, nós vamos rezar a oração de São Bento como o terço. Então, nós vamos rezar o terço de São Bento e vamos clamar por cura e libertação. Nós vamos clamar para que São Bento nos ajude no combate ao mal, mas também que ele nos ajude a ter uma vida de oração. Até porque é dele a frase ora e labore, orar e trabalhar. Eu não sei se você já viu, tem muitas pessoas que têm utilizado as regras de São Bento para ajudarem na sua vida de organização. Organização em geral, não só de trabalho, de vida espiritual, de devocional, de práticas espirituais, mas de tarefas de casa, de coisas que a gente às vezes se faz, e como a gente às vezes se desorganiza, a gente acaba não fazendo tudo. Então tem muitas pessoas também que têm levado para esse lado, e assim, é maravilhoso, porque uma regra de um santo católico traz para nós não só oração, não só combate espiritual, mas também disciplina. Você vai ver nessa caminhada que São Bento prezava muito por disciplina, algo que eu e você também precisamos ter. E que com dedicação a gente consegue, com boa vontade a gente consegue. Então, o que você precisa ter para vivenciar esses 40 dias? Bem, primeiro, eu já vou preparar um PDF com as orações que nós vamos usar, que são próprias para esses 40 dias. A oração de consagração, a ladainha e o texto. Então, eu vou preparar um PDF e vou colocar no grupo do WhatsApp e do Telegram. Se você ainda não faz parte, na descrição desse vídeo tem os links. Então, sempre quando tem material, eu sempre coloco lá nos grupos. Segunda coisa, se você tem uma estampa, uma imagem, um quadro, né? Eu tenho essa cruz aqui que quando eu vi, eu fiquei apaixonada, porque eu sou apaixonada pela medalha de São Bento e fala muito ao meu coração. É uma devoção que ele me escolheu quando eu era criança. São Bento me escolheu quando eu era criança, sem saber. Encontrei uma vez a medalha no meu quintal. Só que a gente não era de ir para a igreja, não tinha ninguém católico ao meu redor. Era um quintal que era o quintal da minha casa mesmo. E eu queria guardar, guardei por um tempo, depois a minha mãe acho que jogou fora, não sei. E eu não sabia que medalha era aquela, eu fiquei fascinada. Aí um belo dia eu conheci, eu falei assim, na mesma hora eu lembrei, eu falei assim, nossa, eu já vi essa medalha. E só depois, né, de muito tempo que eu fui tendo discernimento, que era a medalha de São Bento, né? Que ele ali se revelava. E depois fomos estreitando os nossos laços. E São Bento ficou sendo aí o meu guardião, meu protetor, no qual eu sempre chamo, né? Ele e Santa Teresinha são os primeiros que, depois de falar com Jesus e Nossa Senhora, são eles que eu recorro. Então, nós vamos entrar nesse momento forte. Então, se você tem uma imagem, um quadro, você pode pegar uma imagem na internet, você pode imprimir, colocar num quadro.
Se você tem medalha de São Bento, é muito importante que você leve para o padre abençoar. É muito importante nós termos os nossos terços, medalhas, correntes, né? Sempre abençoados. Sempre leve para o padre abençoar. Então você precisa ter uma imagem, né? Como eu falei, de São Bento, ter o seu terço, ter o seu caderno de anotação, ter a sua Bíblia. E se você pode também uma vela benta, da mesma maneira, você pode comprar uma vela e levar para o padre abençoar, tá bom? Porque sempre nós vamos rezar, nós vamos acender a vela, preparar ali o nosso oratório e depois que terminar você pode apagar a sua vela, tá? Não é para ficar acesa. Agora, se você não vai ter como preparar um oratório, não tem problema. Aqueles que podem fazer esse algo a mais, prepara o seu oratório, que é sempre bom, tá? Mas se você não pode, não tem problema. E nós vamos iniciar no dia 2 agora, próximo domingo. Então, daqui a uma semana nós vamos iniciar no horário das 20 horas. Então, nós estamos aí com um horário novo. Às 20 horas nós vamos nos reunir para rezarmos os 40 dias com São Bento. Lembrando que eles são corridos, então não tem intervalo nos domingos, tá bom? Então vai ser corrido do dia 2 de junho ao dia 11 de julho. Seria interessante também você oferecer um jejum nesse período, até porque nós vamos entrar em combate. Sempre que nós vamos entrar num propósito de oração, seja novena, seja cerco de Jericó, enfim, nós precisamos também juntar o jejum. Mesmo que você não consiga fazer o jejum todos os dias, você pode estipular alguns dias para você jejuar. Ou você deixar de comer algo durante esse período dos 40 dias. Uma sugestão é doce, uma sugestão não é refrigerante, mas tem que ser coisas que você tem costume de comer. Por exemplo, eu tenho costume de comer chocolate. Então, quando eu vou fazer jejum, eu já tiro o chocolate, porque eu sei que para mim é difícil. Sempre eu tenho chocolate na geladeira e todos os dias eu como um pedaço. O menor que seja, eu como um pedaço. Então, o chocolate para mim é o mais difícil. Se você já tem costume de fazer jejum, ótimo, você já vai oferecer esses 40 dias. Mas se você não tem, fica aqui a sugestão. De você oferecer um jejum, de você tirar algo da sua refeição. Lembrando que jejum é relacionado à comida, não é relacionado a uma atividade, a uma tarefa, não, é relacionado à comida. Então, se você puder e você quer adentrar mais a fundo, eu sugiro para você o jejum, tá bom? E no mais é isso. Nós vamos aí nos encontrar durante 40 dias, orando e clamando a intercessão de São Bento para esses nossos dias que estão tão difíceis e tão maus. Então, domingo que vem, às 20 horas, todos os dias, às 20 horas, nós teremos encontro, caminhando com São Bento, né? 40 dias com ele. Então, prepare o seu coração, crie expectativa, porque serão momentos fortes de oração e combate. Lembrando que, ao longo desses 40 dias, em alguns dias terá material extra, terá algumas instruções, algumas orações que eu vou colocar tudo lá nos grupos, tá bom? Então, se você quiser receber, fica aí no grupo, os grupos são silenciados, justamente para que você tenha foco naquilo que nós estamos rezando e intercedendo. Então, não fique despreocupado, porque você não vai ficar recebendo notificação toda hora, tá? A não ser, claro, aqui dos vídeos do canal. Embora que nesse período nós só vamos ter mesmo os 40 dias com São Bento e nós vamos permanecer com o Caminhando com Santa Faustina às sextas-feiras, às 16 horas, e no sábado, às 8 horas da manhã, o Cenáculo com Maria. Isso permanece, tá bom? Agora, outros vídeos extras não vai ter durante esse período, porque nós vamos estar rezando com São Bento. Gente, prepara o seu coração que será maravilhoso, eu tenho certeza que será uma bênção. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho e também curta esse vídeo e escreva nos comentários para ajudar na evangelização
São Bento, rogai por nós. Amém? Escreve, porque assim a plataforma vai entendendo como engajamento. E a evangelização acontece, mais pessoas passam a conhecer. Mais uma vez, o sistema de distribuir os vídeos, né, de mostrar os vídeos, mudou aqui no YouTube. Cada vez mais está difícil para evangelizar, para propagar. E a gente compartilhando e a gente fazendo pequenas ações que já ajudam. Então, uma das maneiras é essa: você curtir e você comentar. Então, eu conto com a sua ajuda na evangelização, para que mais pessoas possam se unir a nós e assim intercedermos juntos com São Bento, um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, que tem muito a nos ensinar. Amém? Então, fica com Jesus, que nosso Senhor te abençoe, que nosso Senhor possa vir abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e que São Bento rogue por nós, porque nós vamos entrar em batalha, que Ele esteja conosco nessa batalha, para afugentar todo o mal, todo o seu veneno, toda a sua astúcia. Vamos clamar, vamos rogar e vamos bradar ao céu, para que possamos vencer em nome de Jesus. São Bento, rogai por nós. Fica na paz.